Fala galera, começamos a aula 3 da disciplina Mecânica Geral. Agora a gente vai falar sobre decomposição de forças em eixos específicos. Que é isso? Nós falamos anteriormente de decomposição de forças no plano e forças no espaço, sempre trabalhando com os eixos coordenados x, y e z, fazendo as decomposições e as operações vetoriais para determinar as resultantes, no caso, trabalhando sempre com força. Só que, às vezes, em algumas situações, nós precisamos fazer uma decomposição em alguns eixos específicos. Nós queremos saber qual a força que atua perpendicular ou normal a um dado elemento existente na geometria do problema. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um artifíciozinho lá da álgebra vetorial, que vai ser o produto escalar. A gente vai estar trabalhando com produtos escalares, quando nós precisarmos decompor numa direção específica. Lá da álgebra vetorial, a gente tem que o produto escalar de dois vetores é igual ao módulo dos dois vetores multiplicado pelo cosseno. Então, se eu tiver a informação do cosseno, eu posso determinar qual a projeção de um valor no outro. Mais ainda, nós já sabemos como se faz o produto escalar entre vetores. Para quem não lembra, produto escalar entre vetores é dado pela expressão: se eu tenho um vetor A de coordenadas AX, AY e AZ, e um vetor B de coordenadas BX, BY e BZ, o produto escalar A vezes B é tão somente AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ. Só isso. Trabalhando dentro dessa expectativa aqui, esses resultados, essa soma algébrica aqui, ela é exatamente igual ao produto dos módulos vezes o cosseno entre os vetores e, consequentemente, é igual à projeção de um vetor na direção do outro. Então, se nós quisermos determinar o ângulo em si, é só fazer o arco cosseno dessa expressão e podemos ter assim as componentes que são paralelas ou perpendiculares numa direção conhecida. Como nós fazemos sempre, vamos trabalhar um exercício de aplicação. Nós temos aí uma força F que ela está aplicada num dado elemento de barras aí, e nós queremos saber qual a força que atua na direção da barra B e qual a força que atua perpendicular à barra B, ou seja, eu quero saber o que gera esforço normal na barra B e o que gera esforço esforço cortante na barra AB. Vamos avaliar esses resultados aqui. Observe que no problema informa-se que a força F é uma força horizontal. E aqui ela é dada na notação vetorial só com o vetorzinho J. O vetorzinho J é o vetor diretor da direção Y. Ou seja, a força F, ela não tem componentes na direção x, a 0. A única componente dela é na direção y, 300, e ela não tem componente também na direção z, newtons. Vamos determinar aqui os pontos para poder escrever o vetor e, consequentemente, o versor. Nós temos o ponto A. O ponto A está na origem, então, ok, é vetor. O ponto A está na origem, então é 0, 0, 0. O ponto B, ele tem as coordenadas, vamos lá. Na direção X, ele tem a coordenada 2, aqui pela figura. Na direção Y, ele tem a coordenada 6. E na direção Z, ele tem a coordenada 3. Resolvendo isso aqui, nós precisamos achar o vetor que está na direção AB. O vetor AB, ele é tão somente pegar as coordenadas do ponto B, final, menos as coordenadas do ponto inicial, e nós, ponto inicial é A, e vamos determinar aqui qual o vetor. Fazendo essa operação aqui, nós temos o vetor 2, 6, 3, só as coordenadas do ponto B. Fazendo módulo, fazendo aqui módulo de vetor AB, nós vamos achar que esse módulo é 7. Consequentemente, escrevendo o versor AB, eu vou colocar aqui AB, versor AB, o AB, ele vai ser o valor de cada componente dividido pelo módulo. Eu vou colocar aqui a dízima em si, então eu vou colocar cada coordenada
2 sétimos, 6 sobre 7 e 3 sobre 7. Esse é o nosso versor na direção AB. Então agora nós precisamos calcular o produto escalar para determinar a componente na direção AB. Então o produto escalar nós temos que f de AB, que é essa componente, ele vai ser exatamente o produto escalar U de AB, que é a direção unitária, e escalar força F, que nós já conhecemos. Fazendo isso aqui, nós temos que é 2 sétimos vezes 0, vou colocar aqui cada componente, mais 6 sétimos vezes 300, mais 3 sétimos vezes 0. Isso aqui vai dar 257,14 newtons, certo? Esse é o valor da componente já diretamente. Então, só que esse valor do produto escalar, ele também é dado, eu tenho aqui U de AB, escalar F, que nós já determinamos, ele também é o módulo dos vetores, multiplicado pelo cosseno entre os vetores, do ângulo entre os vetores. Então, eu tenho aqui 257, que é o valor que eu já determinei, 257,14. Ele é igual a 1, já que eu estou pegando o versor, então é o vetor unitário, a norma é unitária. O módulo de F é 300. E o cosseno, nós não descobrimos, nós queremos saber, eu chamei de um ângulo θ qualquer aqui. Ou seja, θ vai ser o arco cosseno de 257,14 dividido por 300. Então, o ângulo aqui, θ, ele vale 31 graus. 31 graus. Determinamos o valor do ângulo θ. Nós queríamos mesmo determinar a componente aqui na direção de AB, já determinamos, nem precisávamos do ângulo, mas quando nós vamos falar agora sobre a componente perpendicular, nós podemos fazer a seguinte forma. Nós podemos simplesmente, já que nós utilizamos o cosseno aqui, a componente perpendicular é o seno, ou podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Já que eu achei o ângulo, eu vou calcular pelo seno. Então vamos lá, a componente perpendicular, que no desenho ali está indicada como F e o símbolo de perpendicular, ela vai ser o módulo vezes o seno do ângulo que nós encontramos, o ângulo de θ. Ou seja, F perpendicular é de 154,52 newtons. E nós determinamos as forças paralela e perpendicular ao eixo AB, conforme nós queríamos. Resolvido o primeiro problema. O segundo problema ele é bem semelhante. No nosso segundo problema, nós temos uma força F, conhecida já vetorialmente, atuando numa extremidade de um cabo, e nós queremos saber quais são as forças normal, observe que aí a gente está na direção AB, e a força perpendicular, F2. Nesse problema, nós não temos o vetor diretamente da direção AB, mas nós temos como determinar os pontos. Observe que o ponto A ele tem coordenadas 0, 9 e 6. Observe que o ponto B ele tem coordenadas 0, 5 e 0. Então, fazendo o vetor que vai do ponto A para o ponto B, eu vou ter os pontos B menos A, vai ser 0, menos 4 e menos 6. Calculando o versor, que seria, vou chamar de U de AB, ele é tão somente cada componente dividido pelo valor da norma, do módulo. Então, calculando já diretamente aqui, eu tenho 0
menos 0,5547 e menos 0,8321. Fazendo aqui agora, já que F1 é produto escalar F vezes U de AB. Então, quem vai ser isso? Vai ser o escalar da força F, que é dada por 25, foi informado no problema 25, menos 50 e 10, multiplicado por U de AB. Isso aqui nós temos 25 vezes 0, menos 50 vezes 0,5547 e 10 que multiplica menos 0,83. Então, o valor de F1 aqui vai ser 19,41 newtons. Vou fazer essa aqui por teorema de Pitágoras agora para a gente resolver. Observe que o módulo de F, se eu tenho que F é igual a 25 menos 50 e 10, calculando o módulo de F, que seria raiz quadrada de 25 ao quadrado mais menos 50 ao quadrado mais 10 ao quadrado, o módulo de F vale 56,79 newtons. Se o módulo de F é 56,79 newtons e a resultante, se F é igual a resultante de F1 mais F2, implica o quê? Que F, módulo de F ao quadrado, igual a módulo de F1 ao quadrado, mais o módulo de F2 ao quadrado. Nós já determinamos o valor de F, nós já determinamos o valor de F1 e queremos determinar o valor de F2. F2 ficaria aqui como a raiz do módulo de F ao quadrado menos o módulo de F1 ao quadrado. Esse valor aqui vai ser 53,37 newtons e resolvemos o problema determinando as componentes perpendicular e normal ao eixo AB. Nosso terceiro problema, ele pede qual a direção dos ângulos A, θ e φ que mantém sustentadas essa haste da bandeira. Nós temos dois cabos aí que têm as direções já definidas e nós temos as forças, os valores das forças já definidos também. Nós queremos saber qual o valor dos ângulos. Nesse problema, nós vamos pegar primeiro os pontos para determinar os vetores. Observe que o ponto O, ele é a origem. Então, os pontos dele são 0, 0 e 0. O ponto A, ele tem as coordenadas da figura 0, 4 e 3. O ponto B, ele tem as coordenadas 1,5, 0 e 6. O ponto C, ele tem os pontos menos 2, 0 e 4. Nós queremos saber, primeiro, o vetor que vai de A para O. A, O. De A, O, nós temos o ponto O menos o ponto A. Então, vai ficar 0, menos 4, menos 3. Calculando o versor aqui, U de AO vai ser 0, menos 0,8 e menos 0,6. O que vai de A para C, observe que ele tem as coordenadas menos 2, menos 4 e 1. O versor dele, U de AC, 0,4364
menos 0,8729 e 0,2182. Fazendo a mesma coisa com o vetor AB, nós vamos ter que o vetor AB ele é 1,5 menos 4 e 3. Calculando o versor, nós temos aqui que é o versor de AB vai ser 0,287 menos 0,7662 e 0,5747. Vamos fazer aqui para a força C. Observe que a força C ela tem intensidade de 40 newtons e ela está na direção do vetor AC. Logo, se ela está na direção do vetor AC, então ela vai ser o módulo, que é 40 newtons, multiplicado pelo versor AC. Essa força ela pode ser expressa como menos 17,46 menos 34,91 e 8,73. Fazendo agora o produto escalar f de c, que nós já temos na forma vetorial, com o vetor unitário AO, que nós queremos saber qual a componente da força nessa direção aqui, nós vamos observar que isso aqui vai ser cada componente 17,46 multiplicado por 0, 34,91 multiplicado por 0,8, 8,73 multiplicado por 0,6. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que esse vetor vale 22, essa componente vale 22,69. Só que isso aqui também seria igual ao produto dos módulos, vezes o cosseno. O módulo da força é 40, a gente já conhece. O módulo do vetor unitário é 1 sempre, vezes cosseno do ângulo, que na figura é o ângulo φ. Logo, fazendo o arco cosseno aqui, o φ vale 55,44 graus. 55,44 graus é o valor de φ. Fazendo o mesmo processamento com FB, nós vamos ter que FB é 55, o valor da força, que na forma vetorial seria 55 vezes o versor de AB. Ou seja, ele pode ser expresso da forma 15,785 menos 42,141 e 31,61. Fazendo o mesmo processo de calcular agora a componente nessa 15,785 multiplicado por 0, 42,141 multiplicado por 0,8, 31,61 multiplicado por 0,6, o valor desse produto escalar aqui, FB, com o vetor unitário AO, mais uma vez, a gente está usando o vetor unitário AO porque nós queremos determinar nessa direção. Nós usamos os vetores AB e AC como referência para as forças. Para a decomposição, nós vamos usar o vetor AO. Fazendo essa operação aqui, nós temos que isso vale 14,75 newtons. Consequentemente, da mesma forma, já que isso é igual a 55 vezes o módulo aqui que é 1 vezes o cosseno do ângulo θ, nós temos que θ, aplicando um arcosseno, é 74,45 graus. Determinamos o ângulo nessa projeção. Então, esse foi nossa terceira aula de Mecânica Geral 1. Obrigado, galera. Até a próxima.